Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, e a vida daria ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é tua luz, que meus passos são luz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. São suas asas, seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é tua luz, que meus passos são luz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor o seu tão grande amor, pois se fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Vamos orar, esperança alguma, para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança divina. Não há reis que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nós somos em testigos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus.
Jesus, como um braço que alcança o porto,
eu encontrei sua luz. De hoje em diante, escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu Aquele que puder se colocar os joelhos, diga que o pastor Mauro fizesse uma oração para nós. Senhor Pai que estás nos céus, muito obrigado porque estamos na Tua casa e aqui conseguimos acolhimento, segurança, proteção. Aqui temos um encontro pessoal contigo e agora abrimos a nossa mente, o nosso coração à Sua influência. Por favor, Senhor, que esses momentos aqui sejam de refrigério, sejam de aprendizado, sejam de decisões e de transformação. Amém. Por favor, uma bênção especial sobre o pregador, pastor Romualdo Roca. Amém. E, Senhor, que ao sairmos daqui estejamos prontos para enfrentar essa nova semana, para vencer em Teu nome. E mais do que isso, pedimos sempre a Tua salvação. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se que fique a história
privilégio de recebê-lo aqui, meu pastor. Estamos muito agradecidos da tua presença. Boa noite. Boa noite. Que privilégio, que alegria estar com vocês. Quero agradecer imensamente ao convite de estar com vocês. É a igreja mais próxima da minha casa. Só cruzar a avenida, já estou em casa. Por isso que cheguei cedo, surpreendi a recepção, que o pessoal se organizou para me receber, mas eu cheguei muito cedo. O pessoal não estava pronto, mas eu falei que fica de lição, porque ele disse que está tardando o noivo, né? Então o noivo chegou mais cedo dessa vez. Eu quero agradecer muito a irmã Sara por essa irmã, né? A jovem Sara, que é uma irmã, é uma missionária, comportora. Alegria grande rever você com a família, e muito obrigado por essa mensagem tão linda que você cantou exaltando o nome de Jesus. Obrigado, pastor Mauro, por essa oportunidade de estar na sua paróquia, em uma das suas paróquias. Muito bom. Obrigado, Júnior, pelo convite. O Júnior insistiu para que estivéssemos aqui, e é um prazer. Prazer rever a irmã Fátima, o irmão Arnaldo, Marina também comportou, não sei se sabia, Marina aposentou da assistência social, mas continua comportando. Você frequenta aqui, Marina? É uma das suas igrejas. Amém, amém. Maravilha. Irmãos, nós estamos nesse fim de semana de mordomia cristã, mas antes eu preciso falar de... Não sei quem recebeu a revista Adventista. A revista Adventista veio falando de dois temas. Capa, matéria de capa, vem falando sobre impacto e esperança. São 18 anos de impacto e esperança. E o primeiro livro foi Os 10 Mandamentos, de Leighton Wade. E agora, para esse ano, é o livro A Chave da Virada. Eu estava com na bolsa, que eu coloquei para o final de semana, mas alguém me confiscou ontem, esqueci de pôr outro. Mas anotei A Chave da Virada aí, para a gente fazer propaganda, irmão. A Chave da Virada. O livro tem dois autores, o Dr. Marcelo Liek, que é um psiquiatra, e um pastor, que é o Bruno Raso. E quando a igreja pediu para esse psiquiatra escrever um livro falando sobre as questões da mente, vocês sabem que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum distúrbio mental, ou uma depressão severa, ou mesmo uma ansiedade. E dos 8 bilhões, se 1 bilhão tem algum problema mental, significa que já é quase que uma epidemia. Esse livro certamente vai ajudar muitas pessoas. Por isso eu quero fazer o apelo para a minha querida igreja de Jardim Prudência, para que se envolva no dia 12 de abril, início da Semana Santa, ou véspera do início da Semana Santa, para que saiamos nas ruas impactando a vida das pessoas com esse livro. Eu tenho certeza que você vai abençoar alguém ao entregar esse livro. Para você vai custar apenas R$1,50 cada unidade. E o meu desafio é que você faça um plano para que você reserve aí das suas finanças pelo menos 15 livros. 15 livros vai dar aí próximo de R$21, mais ou menos. É o seu plano que você vai fazer. Em vez de comer um sanduíche, reserve, ou ao invés de comer 2 pastéis, 15 livros para você entregar para amigos, ou conhecidos, ou não conhecidos, desconhecidos. É um presente enorme que você estará dando para alguém. E o Dr. Marcelo Neck, eu estive com ele estava sábado passado, na Novo Tempo, nós estávamos no Novo Tempo sábado passado, e ele dizendo que ele só aceitou escrever porque a igreja concedeu um teólogo para acompanhar. E ele tem mais de 25 anos de experiência como psiquiatra. Ele disse que só a medicação, só a consulta não resolve. Por isso que precisa juntar as duas coisas.
a medicação, o acompanhamento e a parte espiritual. Por isso, um grande presente. Obrigado, minha irmã. Esse é a capa da revista. A contracapa é a Semana Santa, é a Semana do Calvário, as marcas de Cristo. Por isso eu quero desafiá-los mais uma vez a se envolverem com a Semana Santa, a convidar amigos, fazerem aqui uma linda programação, colocar um tema. Quando as pessoas entrarem na igreja, já entram no clima da Semana do Calvário, e falar de Jesus Cristo é a coisa mais extraordinária que há. Por isso fica aqui o desafio para a minha querida igreja. Até pena que o pastor Mauro não me convidou para fazer aqui, tem que fazer longe de casa. Eu tenho que pegar Raposo Tavares para fazer a Semana do Calvário. Pois é. Muito bem, mas obrigado por estar aqui com vocês. Bom, como disse, nós estamos no final de semana de mordomia e quero falar um pouquinho da mordomia, mas hoje quero falar com vocês de um tema que tem me preocupado bastante, que é o tema da dívida. Dívida. Eu não sei se vocês têm acompanhado os relatórios do governo, mas em novembro de 24, novembro do ano passado, 77% das famílias brasileiras estavam endividadas. Aí chegou dezembro com 13º e baixou para 76,4%. Não sei qual a diferença, se a diferença é significativa, mas e segundo os estudos, de cada 100 pessoas endividadas, 45% delas tem uma dívida atrasada há 3 meses. Está com a prestação de alguma coisa atrasada há 3 meses. Esse é um problema grande para a nossa sociedade. Desses 100% endividados, 86,8% deles tem dívida no rotativo do cartão de crédito. O rotativo do cartão de crédito tem um juro de 145% ao ano. É impagável. Por isso que Ellen White diz que a dívida é um laço. E sabendo disso também, o governo criou um programa que vocês já acompanharam, esse foi lançado também no ano passado, junto com essas estatísticas, que é o Desenrola. Por quê? Porque quando a pessoa está endividada, bloqueia-se todos os créditos. E isso trava a economia diante de um percentual tão grande. Então criou-se o programa Desenrola, que é para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas das dívidas para aquecer a economia novamente. Dos estados brasileiros, vocês imaginam qual que é o estado que mais deve? Onde estão os maiores devedores? Vocês têm ideia qual seja o estado? Rio de Janeiro. Você leu a matéria, Júnior? Aqui é o Rio de Janeiro mesmo. Rio de Janeiro é onde está a maior quantidade, o maior percentual de inadimplentes. E o menor estado? Qual que é o menor estado? É o Piauí. Também não tem nem shopping center lá, viu, gente? Mas o Piauí é o estado onde tem o menor. O Rio de Janeiro, 52,8%. E o Piauí, 36,18%. Então não está muito longe, mas é o menos endividado. Pagando as dívidas, é o tema de hoje. Você tem uma Bíblia? Eu quero contar para você uma história da Bíblia de uma dívida. E como que essa pessoa conseguiu pagar uma dívida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos rever uma história de alguém que estava endividado. E graças a Deus e algumas estratégias, essa dívida foi paga. Vamos ao texto sagrado, 2 Reis, capítulo 4, e vamos ler dos versos 1 até o 7. Na versão que tem, a revista Almeida Atualizada, diz assim:
Todos encontraram? Dizem amém? Amém. Segundo Reis 4, 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor, para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Verso 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Muito bem, aqui é uma história de uma pessoa que tinha uma dívida. Quando se fala em dívida, existem vários tipos de dívidas. Existem as dívidas que são classificadas como dívidas boas, e tem aquelas dívidas que são classificadas como dívidas ruins. O que é uma dívida boa? É quando você vai guardando recurso por algum tempo na vida, e chega um momento que você precisa comprar o seu imóvel, mas você não tem todo o dinheiro. Então você faz aquele plano: bom, eu pago X reais de aluguel, com o dinheirinho que eu guardei, eu posso dar entrada, eu posso financiar uma outra parte, que seria mais ou menos equivalente ao meu aluguel, e daqui a pouco eu tenho minha casa própria. Isso é chamado de boa dívida, porque você está trocando um aluguel para investir no seu próprio patrimônio. Isso é dívida boa. O que é uma dívida ruim? É quando você começa a fazer dívidas para produtos perecíveis, ou produtos que desvalorizam, ou produtos que se acabam. Exemplo: eu não tenho um carro, mas eu preciso de um carro, eu quero ter um carro. E aí você vai e financia um carro. Tinha uma época aqui em São Paulo, não sei se é assim ainda, mas que a pessoa dava R$1 de entrada e financiava o resto, em 72 vezes. Quando terminava de pagar, o carro tinha acabado também. Isso é dívida ruim, porque é um bem perecível, é um bem que vai desvalorizando a cada dia. Roupas, pessoas que apreciam roupas de marca, eu vou fazer dívida para comprar roupa, e de repente a roupa também se acaba, e você não revende a roupa usada. Existem dívidas boas, existem dívidas ruins. Essa mulher, ou existem aquelas dívidas que elas surgem do inesperado. Você não esperava. De repente alguém adoeceu gravemente na família, e você precisou fazer algum gasto, alguma dívida, mas é uma dívida inesperada. Ou, como alguém me disse essa semana, adoeceu o gato adoeceu, precisou gastar com o veterinário, entrou na dívida por causa do gato. São as dívidas inesperadas. No caso dessa senhora, uma dívida inesperada. Ela não esperava. O marido morreu.
o seu marido morreu e como por causa da cultura da época, ela não podia trabalhar e de repente ela começou, para sobreviver, a contrair dívidas. Mas não faltam credores, e de repente chega o credor e disse: olha, eu vim receber o meu dinheiro. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: então vou levar os seus filhos. Isso era muito comum na cultura. Já, se você observar o Código de Hammurabi, o 117, o 119, já legislava sobre esse assunto. Não só acontecia em Israel, mas era da cultura das nações da Mesopotâmia, das nações ao entorno de Israel. E o credor disse: olha, você não tem dinheiro para pagar, então é o seguinte, vou levar os seus filhos vão trabalhando para mim, até que a dívida seja paga. Logicamente, quando fala que vou levar os seus filhos como escravos, não é no sentido da escravatura que nós conhecemos nos últimos 200 anos aqui no nosso país, dos navios negreiros, onde as pessoas eram agredidas, machucadas, feridas. Era um tipo de negócio. Eu não tenho como pagar, mas eu posso pagar trabalhando. Era um modelo semelhante a esse. E aquela viúva, então, é abordada. Dizem alguns estudiosos, especialmente Flávio Joséfos, e também os Targums, escritos em aramaico, dizem quem era esse marido. Dizem, você sabe o que é os Targums, né? Targums foram os comentários da Bíblia escritos em aramaico na Babilônia. Quando o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, eles escreveram comentários da Bíblia. E na língua aramaica, que era a língua comum da Babilônia. E não no hebraico, ou não no grego, língua que se popularizou depois, mas no aramaico. Nesses Targums, ao comentar sobre o episódio dessa viúva, eles dizem que o marido dela se chamava Obadias. E esse Obadias, ele era um mordomo da casa de Acabe. E a Bíblia menciona sobre ele. E Flávio Joséfo, que era um historiador judeu do primeiro século, ele também afirma que o marido dessa viúva era também o Obadias. Então, há pelo menos duas fontes dizendo que era esse Obadias. E você vai encontrá-lo lá em 1 Reis 18. Se voltar um livro para trás, você vai encontrar um texto falando desse Obadias. E veja que esse Obadias era um homem temente a Deus. Diz assim: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e com água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi numa parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Obadias foi aquele que se encontrou com Elias, mordomo, também discípulo da escola de profetas, e quando ele se encontra com Elias, ele o reconhece e diz: olá, meu Senhor. E é ele quem encaminha, a pedido de Elias, o encaminha para encontrar-se com Acabe, e quando ao encontro, Acabe diz: é você um perturbador de Israel? E Elias vai dizer: perturbador é você e sua casa.
Mas parece ser esse o Obadias, o falecido, o ex-marido desta viúva. Um homem temente a Deus. Um homem que cuidou de pelo menos 100 profetas, enquanto Jezabel procurava matar todos os profetas de Deus. Sustentou a pão e água escondido em cavernas. E agora, Eliseu não vai deixar essa viúva desamparada. E ele vai então dar algumas orientações para ela. O que é importante falarmos quando se encontra em dívida, quando alguém está endividado? Quando se está endividado, tem um termo, tem um livro que eu li algum tempo atrás, chamado As 4 Disciplinas da Execução, que fala que para você ter êxito naquilo que você faz, na vida pessoal, na vida empresarial, você precisa de 4 coisas, que é o foco, você ter foco naquilo que você quer, você tomar medidas de direção quando precisa tomar decisões, você ter um placar envolvente, eu saber onde estou e como que eu estou caminhando, e uma cadência de responsabilização. Eu vou responsabilizar quem por isso? Mas eu quero focar aqui no segundo, que é medida de direção. Eliseu chega para aquela mulher e diz assim: nós precisamos tomar alguma medida de direção. Você está endividada. Você já viu aquela expressão? Na verdade não é expressão, é a primeira regra do buraco. Sabe qual é a primeira regra do buraco? Quando você estiver dentro de um, pare de cavar.